Bom, então, para a gente falar de equação do trader, eu quero só contextualizar algumas coisas aqui com vocês, igual a gente já vinha falando. O conjunto das barras formam as pernas. O conjunto das pernas formam o... Então, em relação a isso, ou depois disto exposto, é fácil entender que um swing, no nosso método, não é um swing tradicional, aquele swing trade que a gente conhece. O que é um swing trade na análise técnica convencional? Uma operação que dura muito tempo. Aqui no nosso estudo, um swing é um trade normalmente de menor probabilidade que se resolve com mais de 5 barras médias. Isso é um swing. Menor probabilidade, a gente fala algo como 40%. E se resolve com mais de 5 barras. E que, mais vezes que não, guardam uma relação direta de risco versus retorno de 2 para 1. Isso é um swing. Então, nota que a gente tem menor probabilidade e a gente precisa de mais barras. Quando a gente fala que precisa de mais barras, a pergunta que eu tenho para vocês é: resolve rápido ou demora? Lentos. Até sua resolução. Na contramão do swing, eu tenho um negócio que se chama scalp. E um scalp, por definição, é um trade normalmente de alta probabilidade. Ou seja, acima de 60%. E que se resolve em um intervalo de 3 a 5 barras. E que mais vezes do que não guardam uma relação direta de risco-retorno de 1 para 1. E normalmente são mais rápidos. Importante essas definições para o que vem agora. Equação do trader. Que porra é essa, Otávio, e para que serve? Vou tentar ser bem objetivo. Risco, retorno. 5 pontos de risco para 5 pontos de retorno. É uma equação 1 para 1. 5 pontos de risco para 10 pontos de retorno. É uma equação 2 para 1. 5 pontos de risco para 15 pontos de retorno. É uma equação 3 para 1. Ou seja, o meu retorno dividido pelo meu risco, equivalente a 3 vezes a minha exposição, meu risco máximo. Não preciso ser nenhum alienígena para entender que 1 para 1 faz sentido, 2 para 1 faz sentido, 3 para 1 faz sentido, 25 para 1 faz sentido. Porém, 2 para 1 ou menos 2 para 1, que é uma relação inversa de risco-retorno, não faz o menor sentido. Até aí, está tudo certo. Isso é o que a gente sempre ouviu. Então, o que é que todo mundo disse? Isso não foi o Brooks, não foi o Murphy, não foi o Beagle, não foi o Palex, não foi o Ogro. Todo mundo disse o seguinte: olhe, busque no mínimo uma exposição e um retorno equivalente, ou seja, 1 para 1. Idealmente, busque um retorno que seja 2 vezes o teu risco. Porque se você acertar 50% das vezes, você vai errar metade, acertar metade, mas quando você acerta, você ganha 2 vezes, paga as vezes que você errou, e aí fica tudo bem no final do mês ou no longo prazo. Você sai ali no 0 a 0 ou perto disso, mas não vai perder dinheiro. Se tiver oportunidade, busque trades longos, faça 3, 4, 10 para 1, porque, pô, vai ser excelente e tal, não sei o que. É ou não é isso aí que a gente ouve o tempo inteiro, o dia inteiro, em tudo que é lugar, em todos os livros de análise técnica? Muito bem. O que Mr. Brooks Hall disse? Ele não disse que isto é balela, que isto é papagaiada. Muito pelo contrário. Ele continua olhando para isso exatamente da mesma forma. A única coisa que ele disse foi: meninos, a matemática não pode ser tão cartesiana assim.
Porque não adianta você observar 10 pontos de risco e 5 pontos de alvo se você não for capaz de observar a probabilidade de ir no teu alvo antes de ir no teu risco ou no teu stop. Portanto, o que interessa não é absolutamente quantos pontos de distância você tem até o alvo ou até o stop, mas mais do que isso, eu preciso estruturar um trade que, de certa forma, me leve a ter maior probabilidade de ir até o alvo antes de ir até o stop. E este é o segredo do sucesso. Então, o que é a equação do trader? A equação do trader nada mais é do que risco vezes a probabilidade de ir no stop, sendo absolutamente menor do que o retorno vezes a probabilidade de ir no alvo. É isso que interessa. O seu risco ponderado pela probabilidade tem que ser menor do que o seu alvo ponderado pela probabilidade. E aí muda tudo. Quer ver? O mesmo risco-retorno que me traz uma operação, que me retorna uma operação 1 para 1, na grande maioria dos livros de análise técnica por aí. Se eu tenho um trade que me dá 60% de chance de ir no alvo, antes de ir no stop, na verdade, a minha relação matemática objetiva ou efetiva não é de 1 para 1, é de 1,5 para 1. Continua sendo um scalp. Continua tendo a necessidade de ter alta probabilidade. Mas um trade que me dá 2 pontos de alvo com 5 pontos de stop, com 2 pontos o trade já é 1 para 1. Ou seja, eu ponho 5 pontos e com 2 pontos a minha relação já é positiva. A minha equação já é positiva para um scalp. E se eu tivesse 95% de chance? Aquilo que grandes autores iriam chamar de um pequeno scalp 1 para 1, seria um absoluto swing de 19 para 1. 19 para 1. Seria um swing de 19 para 1, com 95% de chance. Esse exemplo, muito difícil. Mas 75 existe, e é um trade 3 para 1. 3 para 1 é um swing. O que muitos chamariam de um pequeno scalp, a gente já tem um belo de um swing. 3 vezes o meu risco é o meu ganho, com uma probabilidade dessa. Pergunta: quem tomaria este trade em que eu tenho 10 pontos até o stop para 5 pontos até o alvo? Antes desse curso, ninguém. Depois desse curso, você vai me dizer assim, depende. Com 65% de chance, qual é o meu risco efetivo? Qual é o meu risco e o meu retorno efetivo? Com 65% não dá, mas e com 70%? É um swing factível. Então, um trade estruturado de maneira absoluta, que mantenha 10 pontos de stop para 5 pontos de alvo, com 70% de chance, vira um scalp bem feito, 1 para 1, inclusive. E muitos, em muitos lugares, iriam dizer, esse trade é impossível. E aqui nós vamos cansar de fazer e ganhar dinheiro para caralho. Porque ele parece um trade impossível. Ponderado pela probabilidade de forma correta, ele é um belo de um scalp 1 para 1, decente, com 3,5 pontos de alvo, delícia. Ou seja, nem vou esperar chegar no 5. Com 3 pontos eu vou botar no bolso. Satisfaz a minha equação do trade. É o que eu preciso saber. Então, esses eu nem... E este aqui, em que a gente tem 5 para 15. Eu tenho 5 pontos de stop para 15 de retorno. Não é um trade que, porra, vamos fazer agora. Não, não tem nem o que pensar. Tem, como não tem nem o que pensar? E se a sua probabilidade aqui for 20%?
contra 80% de ir no seu 5 antes dos 15. O tradeaço de livro virou uma merda de um trade que não presta nem para um scalp. É inexequível o trade. Ele não satisfaz uma equação do trader positivo. Porque tudo é uma questão de probabilidade. Quando você tira a probabilidade da conta, o seu voo é cego. E sem a probabilidade, nada interessa. Não adianta eu simplesmente olhar para uma estrutura dessa, medir quantos pontos eu tenho daqui lá e dizer, pô, não vou entrar no rompimento aqui porque o meu stop está abaixo da 13, não interessa. Você tem 70% de chance. E às vezes, com 70% de chance, mesmo este stop faz sentido ao satisfazer uma equação do trader vencedor. E é para isso que ela serve.